Oiê, baby, vamos para mais um vídeo? No vídeo de hoje eu vou ser bem pretensiosa e vou dizer que esses livros aqui deveriam ser leituras obrigatórias. Eu vou explicar por quê. E são livros assim que eu li e eu fiquei muito encantada, então eu queria fazer essa lista de leituras obrigatórias. Você pode até usar ela como uma possível ideia do que ler por esses meses. Já fica aqui a dica. Sem enrolação, vamos logo entregar o ouro, né? O primeiro livro já começa com polêmica, porque tem gente que não gosta muito dele, e eu vou explicar por quê. O nome do livro É Assim Que Acaba, e ele tem um segundo livro que se chama É Assim Que Começa. Vou explicar um pouco da história. A história basicamente vai levar a gente pela vida da Lily, que foi uma criança que cresceu num lar muito abusivo mesmo. Ela viu o pai dela agredir a mãe dela, e aí a história começa até de um jeito inusitado. Quem já leu algum livro da Colleen Hoover sabe que ela sempre começa com uma frase assim de efeito. E essa menina, a gente já começa a acompanhar a vida dela na fase adulta. E aí já começa como se ela estivesse sentada em cima de um prédio. E aí você fica com a impressão, meu Deus, ela vai se jogar. Mas não é isso, é só a Colleen Hoover causando como sempre. E por falar nesse livro, tá prestes a sair a adaptação dele. Se vocês não viram, eu vou deixar aqui. É até legal ler antes de ver a adaptação, pra gente poder julgar. Mas em resumo, vai contar a história da Lily já na vida adulta dela. E é uma história assim tão profunda que eu nem sei por onde começar a falar, realmente. Mas vai basicamente levar ela pela vida adulta, ela vai conhecer um cara, e aí a vida dela vai começar a ficar muito, muito conturbada a partir dela conhecer esse homem. E aí o livro ele aborda agressão doméstica, né? E todos esses abusos que vêm em volta. Então é um livro assim tão sensível. Eu achei que foi assim, mesmo quem já tem muita compaixão e muita sororidade por outras mulheres, fique impressionado com esse livro. É cru, sabe? Ele é baseado em experiências da própria autora. Então é um livro assim que realmente te deixa muito sensível, pensativo, e eu acho que ele muda vidas, assim, realmente. A polêmica eu não sei se é exatamente esse livro, ou se toda a obra da Colleen Hoover. Eu não cheguei a ler toda a obra da Colleen Hoover. Eu parei... Eu li 2 livros dela e parei porque os livros dela são muito pesados, então já fica aqui um aviso. Então, tem gente que diz que a Colleen Hoover, ela gosta de usar temas muito assim, fortes, né, como agressão e essas coisas, pra causar nos livros dela, tipo, pra impactar, mas de uma forma não respeitosa. Eu não li todos os livros dela. Os que eu li foram Todas as Suas Imperfeições, É Assim Que Acaba e É Assim Que Começa. E o que eu achei de É Assim Que Acaba e É Assim Que Começa, eu achei que os livros não têm nada disso de romantização ou só pra causar. Foi realmente livros que ela fez, pelo menos nesse caso de É Assim Que Acaba, no final tem até uma nota, livros que ela fez baseada na história dela. Então eu não acho certo julgarem dizendo que ela tá querendo causar e não sei o que, pelo menos nesses livros. Então eu tenho pra mim que é uma leitura obrigatória sim, porque ele faz muito abrir sua cabeça. Muito abrir sua cabeça. E o segundo livro, É Assim Que Começa, ele é bem mais leve, é mais pra você ter um quentinho no coração, assim, do que acontece depois, né? Sobre o que acontece no final. E eu achei, assim, maravilhoso, porque como a Lily passa por alguns eventos traumáticos, né? Nesse primeiro livro, no segundo ela não estaria, tipo, ai, curada. Agora acabou meu livro aqui, tô curada. Não. A Colleen, ela conseguiu abordar as sequelas dos traumas da Lily no segundo livro e mesmo assim encaminhar ela para um caminho feliz. Então eu achei muito realista e muito legal. Em resumo, esse livro ele é maravilhoso assim, para conscientizar pessoas sobre agressão doméstica de um jeito sensível e muito, muito fácil de entender, sabe? Eu acho que tem muita gente que julga, não só em agressão, né? Porque relacionamento abusivo não é só quando a pessoa te agride. Pode ser com palavras, pode ser com atitudes mesmo. Então, é uma grande massa, assim, de grande possibilidade de coisas que podem acontecer que não são maneiras, né, no relacionamento. Então esse livro ele faz pensar sobre tudo isso, sabe? Então eu acho, assim, importantíssimo. Se eu pudesse fazer todo mundo ler esse livro, eu faria. Porque, assim, realmente, é incrível esse livro, é incrível. Sei da gente ficar mexida, igual a protagonista. É como se a gente meio que tivesse na mente dela e sentisse um pouco da dor, sabe? De tudo que ela passa. Então, é assim incrível, incrível. E eu recomendo os 2, né? O É Assim Que Começa e É Assim Que Acaba. Perfeito, perfeito, perfeito. É tipo leitura obrigatória. O segundo livro, ele já apareceu aqui no canal. E eu sou muito suspeita pra falar, porque
Eu sempre, sempre, sempre digo que esse livro existe uma pessoa antes e uma pessoa depois de ler esse livro, porque se você gostar muito dele, ele vai te marcar pra sempre. É o A Vida Invisível de Ed La Rue. Pra quem não conhece, essa é uma fantasia assim muito, muito épica. Eu nunca tinha lido nada igual. E olha que eu leio muita fantasia. É um livro que vai contar a história da Ed La Rue, que era uma mulher que vivia muito, muito tempo atrás. Gente, bota tempo atrás nisso, viu? Naquela época que os pais ainda faziam casamento, o povo morava em vila, sabe? Então ela vivia naquela época. E ela sempre, gente, teve uma alma assim à frente do tempo dela. É coisa de alma mesmo, sabe? E o triste é que, tipo, sei lá, ela não vai viver com sorte, né? A gente consegue viver até uns 100 anos. E eu acho que nem 100 anos daria pra ela matar essa gana que ela tinha de viver as coisas que ela queria. E aí, certa vez, uma amiga dela fala pra ela que ela pode fazer orações e tudo, mas nunca peça ajuda aos deuses que atendem na escuridão. E aí chega o fatídico dia que o pai dela arranja um casamento pra ela. E mesmo ela amando o pai amando ela, não tinha o que fazer, né, gente? Era o que acontecia na época. Se não casasse ela ia, sei lá, viver sozinha, porque a mulher não podia trabalhar nem nada, ia viver na miséria. Então o pai dela tenta casar ela com um vizinho lá, e aí ela no desespero faz a prece pra esse Deus que atende no escuro. E ele atende ela, só que de um jeito muito perverso. Ela pede, né, por mais tempo pra conseguir viver as coisas que ela quer. Ela pede, se eu não me engano, por liberdade, algo assim. E aí ele dá a tal liberdade pra ela. Só que ele faz com que todas as pessoas se esqueçam dela. Tipo, você tá falando aqui com ela, ai, não sei o que, não sei o que. Se você virar de costas, você já esquece da existência dela. Então ela vai poder viver pra sempre, mas só com ela mesma. É cruel, não é? Então, certa vez, agora já nos dias atuais que a gente vive, ela vai numa livraria já acostumada com não ser vista, só viver ali com ela. Ela pega um livro e sai sem pagar. O menino da livraria reclama e tudo, mas ela deixa pra lá, porque se ela voltar lá, não vai lembrar dela. Aí ela volta na livraria, o que acontece? O menino não lembra dela. Ele fala as palavras que ela sempre quis ouvir. Eu me lembro de você. Gente, é épico, é épico. Eu vou deixar mais um adendo aqui. Tem partes desse livro que são um pouco mais lentas, mas vale muito a pena assistir, eu juro. Ele é perfeito. É uma experiência assim que você não pode deixar de viver. Antes de entregar o terceiro livro do nosso ouro, eu quero pedir para você se inscrever no canal, deixar o like e acesse aqui na minha descrição em todos os links das minhas outras redes. É só você clicar e ir lá me acompanhar na sua favorita. E se for comprar algum desses livros, compre com o meu link. E você ajuda aqui o meu job sem gastar mais nada. O próximo livro que eu quero indicar é simplesmente... O próximo livro, gente, é um marco, assim. Um marco. E muito provavelmente, se você ler esse livro, vai querer ler outros livros da autora. Foi o que aconteceu comigo. Que é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Gente, o que é esse livro? O que é esse livro, minha amiga? Nossa, que livro incrível! Ele é um livro assim, que eu acho que nunca vai envelhecer, sabe? É maravilhoso, é tipo um novo clássico. Ele vai contar a história da Evelyn Hugo, que é uma menina que cresceu, assim, na extrema pobreza. A mãe dela acabou falecendo. O pai era maluco, assim. Então ela cresceu desde cedo, assim, meio que fazendo as coisas pra conseguir os objetivos dela, mesmo que isso machucasse ela, sabe? Então, a vida delas foi sempre muito, muito sofrida. Ela se casa bem novinha e aí ela vê uma oportunidade depois de conseguir ascender fazendo trabalhos naquela época de Hollywood, sabe? Como atriz. E aí ela começa a fazer tudo que tá ao alcance dela, seja duvidoso ou não, tudo para conseguir ascender na carreira dela, e ela consegue. E vira assim a estrela maior até os dias atuais. É uma história fictícia, mas é como se a Evelyn Hugo realmente tivesse existido no nosso mundo, sabe? Ela vira uma estrela e é como se ela fosse a atriz mais famosa do mundo. Tipo a Marilyn Monroe, sabe? E aí ela tem todo esse auge da vida dela e depois ela se fecha. Ela não fala com mais ninguém, fica meio reclusa e não dá entrevista. Que um dia a Monique, que é uma estagiária, se não me engano, eu não lembro se ela já era jornalista ou se ela tá estagiando. Mas ela recebe, tipo, um comunicado dizendo que a Evelyn Hugo quer dar uma entrevista, mas só se for pra ela. E aí ela fica, tipo, muito intrigada, mas vai, né? Porque é a atriz mais famosa do universo e tudo, chamando ela pra fazer uma biografia. E aí ela vai e a Evelyn conta
tudo. Até então, ninguém sabia desses podres assim dela, né? De todas as coisas que ela fez pra chegar onde ela tava. Ela conta tudo, tudo, tudo. E no final tem um plot assim, vocês não estão preparados. E sobre o título, né? Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, é tipo uma sátira. Porque todas as pessoas, quando vão falar de mulheres, falam sobre os relacionamentos dela, pergunta se elas estão namorando e não sei o que. E tem até uma frase icônica que a Monique pergunta pra ela, né, que você não se incomoda de ser sempre lembrada pelos seus 7 maridos, ou então sempre te perguntarem algo assim que a Monique pergunta. Ela fala que não, porque eles são só os maridos. Ela é Evelyn Hugo. Gente, ela é uma deusa, uma deusa. E ainda tem uma representatividade sáfica na época de Hollywood. Então é um livro assim extremamente na época da velha Hollywood, tá, gente? Na época da Marilyn Monroe e daquelas outras atrizes naquela época. Então imagina uma mulher amando outra mulher naquela época. Já hoje não é muito aceito, imagina naquela época. E acontece muita coisa. É outro livro assim super sensível que vai tocar em temas muito importantes. E eu acho que por isso e por muito mais dessa história, ela tem que estar aqui nessa lista de livros obrigatórios. E pra fechar com chave de ouro, um livro que eu gosto muito, que na minha opinião, dos clássicos que eu já li até hoje, é o mais fácil de você iniciar na leitura de clássico, que eu acho que ele conversa com a nossa criança interior. E todo mundo tem uma criança guardada, e essa criança vai saber entender esse livro. O livro é O Jardim Secreto. Gente, que livro lindo, que livro fofo. Eu lembro que eu li ele e eu senti assim uma mágica, como se tivesse uma mágica voltando a fluir no meu corpo. Ele vai contar basicamente a história de uma menininha que ela é bastante mimada e esquecida, sabe? Ela era a única criança, eu acho, ali na casa. Os pais dela eram ricos, mas os pais dela também negligenciavam ela. Ficava muito sozinha, muito mimada, era tudo dela e ao mesmo tempo ela não tinha ninguém. E certo dia acontece uma tragédia. Simplesmente chegam os policiais na casa dela e pegam a menina. E aí ela descobre que todo mundo que estava lá na casa tinha falecido, inclusive os pais. E aí ela é levada para ser criada por um tio dela, um tio muito, muito recluso. Ela chega lá na casa, ela tem um cantinho e as coisas dela, tem muitas regras de tipo o que ela não pode, onde ela não pode ir, coisas que ela não pode fazer. E aí eu lembro que à noite ela fica escutando às vezes umas coisas. E ela é criança curiosa, ela vai atrás desse barulho que ela escuta à noite e descobre que tem outra criança morando lá, que é o filho do tio dela, no caso o priminho dela. E aí esses dois juntos vão descobrir tipo a vida de novo, sabe? Tão pequenos, mas ao mesmo tempo tão reclusos, e eles vão descobrindo a vida de novo, e tem toda uma metáfora com esse jardim secreto de verdades que eles vão encontrar. Então assim, lindo, lindo. História protagonizada por criança, gente, já vale, porque geralmente é um livro assim lindo que vai ensinar muita coisa. Então essas foram as indicações, eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que essa lista assim tá de ouro, de ouro. Se você gostou do vídeo, lembra de compartilhar com alguém que pode gostar dessa lista também. Vamos incentivar a leitura. É isso, um beijo e tchau.